Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 23 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou falar da entrevista do Tim Cook para Fortune, jogando, de certa forma, um balde de água fria nos rumores do carro da Apple, Microsoft lançando uma espécie de Android customizado com apps nativos dela substituindo os do sistema, Twitter contratando ex-diretora de comunicação da Apple, Apple contratando ex-executiva da Viacom para cuidar das relações públicas da Apple TV e da iTunes Store, Yahoo começando as conversas com os interessados em comprar as divisões online da companhia, e os últimos detalhes a respeito da briga entre a Apple e o FBI, incluindo o ex-diretor da CIA e do NSA apoiando a Apple e a divisão de opiniões das famílias dos mortos no ataque terrorista. Vamos lá! Antes da primeira notícia, eu quero fazer uma rápida correção sobre uma informação que eu dei aqui ontem. O nome da câmera que a Samsung anunciou que faz capturas em vídeo em 360 graus é Gear 360 e não Gear VR. Gear VR, claro, é o headset de realidade virtual da Samsung. O nome da câmera é Gear 360. Obrigado aos ouvintes André Martins e Alan de Almeida que deram esse toque aqui pra gente. E aproveitando o assunto, já tem alguns vídeos do Nanete lá no canal do Loop Infinito no YouTube, com direito a hands-on nos lançamentos da LG e da Samsung e outras novidades que foram anunciadas ontem durante o primeiro dia da Mobile World Congress. Passa lá que tem coisa legal e vem muito mais coisa boa por aí. A exemplo do que eu fiz ontem, eu vou começar o episódio de hoje fazendo um apanhado das notícias mais relevantes que pintaram durante o dia a respeito da treta entre a Apple e o FBI. Primeiro eu vou falar da carta aberta que o diretor do FBI publicou, tentando colocar a opinião pública do lado deles, dizendo que eles devem para as famílias dos mortos e dilacerados com o ataque terrorista de San Bernardino o esforço de investigar todas as pistas relativas ao caso, o que inclui o iPhone que foi apreendido. Ele diz que o objetivo do FBI não é liberar esse iOS modificado para todo mundo, mas sim trazer justiça para a América. Outra coisa que também apareceu ontem foi a informação de que o Tim Cook mandou um e-mail para todos os funcionários da Apple, agradecendo o apoio que eles vêm demonstrando e reafirmando os valores dele e da empresa em relação à segurança e privacidade dos usuários. Ele dá um tom emotivo no e-mail, já que ele sabia que a mensagem ia vazar para a internet, citando um recado que ele recebeu de um menino de 13 anos, um programador de 13 anos, que agradeceu o Tim Cook por se preocupar em salvar a privacidade das próximas gerações. Outro caso que ele cita é de um ex-militar americano que fala que valoriza a privacidade dele tanto quanto ele valoriza a liberdade. Dá pra ver que tanto o FBI quanto a Apple estão apelando pro sentimentalismo dos americanos para tentar ganhar o apoio do público. Outro texto que pintou ontem foi postado pela Apple lá no site oficial dela, com uma espécie de lista de perguntas e respostas a respeito do caso. Nessa lista, a Apple tenta explicar toda a confusão do jeito bem simplificado e bem acessível, e reafirma a posição deles de que criar esse iOS customizado é perigoso demais, e que apesar de ser tecnicamente possível eles fazerem o que o FBI está pedindo, essa seria uma péssima ideia e colocaria em risco todos os outros usuários do iOS no mundo. Eles aproveitam para dizer que além do pedido do FBI, eles têm uma lista gigante de outros pedidos iguais feitos por órgãos investigativos, e por isso não tem essa história de que o iOS customizado ia ser usado só dessa vez. Quem também resolveu se pronunciar foi o general Michael Hayden, que é um ex-diretor da CIA e da NSA, que é a Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, e ele falou que se opõe ao jeito como o Jim Comey, que é o diretor do FBI, vem tratando o caso e que ele acha que a solução para essa situação não é essa que o FBI está pedindo. Ele apoia a decisão da Apple no caso, o que vindo de um ex-diretor de duas agências de investigação americanas certamente vai ajudar a Apple daqui para frente. Outra informação curiosa que apareceu foi com Edward Snowden, que deu uma entrevista para um programa da Universidade Johns Hopkins, dizendo que o FBI tem sim uma forma de acessar as informações no celular, que é complicada, inclui o uso de ácido, brocas milimétricas, raio laser, para mexer no chip e invalidar a senha do aparelho, mas que o FBI não vai fazer isso, justamente porque eles querem que a Apple fabrique esse iOS customizado para eles usarem de novo mais vezes. E por último, a respeito desse assunto, apareceram algumas entrevistas com as famílias das vítimas do ataque de San Bernardino e elas estão se mostrando bem divididas com a situação. Enquanto algumas vêm condenando a Apple por não ajudar a FBI, outras dizem que entendem que essa briga é muito maior do que esse caso e que a privacidade do resto do país vale mais do que as vidas que foram perdidas ali. Se você tiver interesse em qualquer uma dessas matérias que eu falei aqui, tem o link para isso na descrição aqui do episódio. Agora eu vou falar sobre o Yahoo. Dia desses eu comentei aqui que a CEO Marissa Mayer estava irritando os interessados e potenciais compradores das divisões online da companhia, que eles ligavam, ela não atendia, ela não retornava as ligações, mas parece que isso vai mudar em breve. Isso porque o Business Insider, que tem boas fontes dentro do Yahoo, publicou uma matéria que diz que a empresa vai começar a se reunir com alguns interessados no início dessa semana e que a lista desses interessados inclui a Verizon, a Comcast, a AT&T e algumas firmas privadas de investimentos, como a Bain Capital Partners. Eles disseram que o Yahoo contratou conselheiros financeiros para tentar ajudar com as negociações e formou um comitê de diretores para liderarem as conversas com potenciais compradores, no que parece ser mais um passo da corporação para deixar todo o sistema interno menos dependente da ação ou da falta de ação da Marissa Mayer e que de quebra pode agilizar o tardio processo da demissão da CEO. Com a divulgação dessa notícia, ontem as ações do Yahoo subiram 3%, sinalizando que Wall Street também gostou dessa ideia.
Ontem a publicação Variety divulgou a informação de que a Apple contratou uma mulher chamada Bernadette Simpel para cuidar das relações públicas com o mercado de entretenimento por Apple TV e que ela também vai liderar a parte de RP do iTunes no que diz respeito a filmes, seriados, apps, livros e podcasts. De acordo com a Variety, ela é bastante conhecida no mercado, tendo trabalhado por 10 anos na Viacom, que é dona de canais como a Nickelodeon e MTV, e antes dela se juntar à Apple, ela vinha trabalhando desde setembro de 2014 na AMC. Essa contratação vem depois de uma sequência de notícias de que a Apple está enfrentando dificuldades para negociar com os canais de TV na esperança de conseguir lançar um sistema próprio de assinatura de conteúdo. E o mais provável aqui é que a Apple tenha decidido contratar alguém que já tenha bagagem, boas relações e acesso nesse mercado para ver se essa pessoa consegue espremer ali os contratos que a Apple quer para poder lançar o serviço dela. E falando em contratações, ontem o Jack Dorsey, que é o CEO do Twitter, divulgou a informação de que a empresa tem uma nova vice-presidente de comunicações e ela é ninguém menos do que a Natalie Carey, que liderou durante 14 anos a equipe de comunicação da Apple e ajudou a moldar as mensagens da empresa em lançamentos que foram desde o primeiro iPod em 2001 até o Apple Watch em abril do ano passado, que foi quando ela anunciou que estava indo embora da empresa. Essa contratação da Natalie Carey por parte do Twitter já era uma coisa que vinha sendo cogitada há algumas semanas, desde que a empresa passou por aquela debandada de diretores de todas as áreas, e agora ela chega no Twitter para tentar ajudar a corrigir o curso da empresa, que não vem conseguindo se comunicar direito nem com os usuários do serviço, que estão deixando de usar o Twitter num ritmo cada vez mais acelerado, nem com os potenciais usuários do serviço, que acham a coisa toda muito confusa, e nem com Wall Street, que está perdendo a paciência e a confiança de que o Twitter pode voltar a crescer. Ontem o The Verge publicou um vídeo que mostra o resultado de uma parceria que a Microsoft fez com outra empresa chamada Cyanogen, que é uma espécie de startup de modificação do Android e que vai trazer para o mercado a versão mais nova do Cyanogen OS, que é basicamente um Android que vem de fábrica com alguns aplicativos da Microsoft, incluindo a integração nativa com a Cortana. Esse é um assunto controverso, já que apesar do Android ser uma plataforma aberta, o Google nunca deixou que ele fosse modificado oficialmente por fabricantes de celulares a ponto deles removerem os apps nativos do Google, substituindo eles por apps e serviços das próprias empresas. Mas foi justamente isso que essa parceria entre a Microsoft e a Cyanogen fez, o que certamente não está deixando o pessoal do Google nada feliz. No vídeo do The Verge dá pra ver que a função de assistente virtual nativa é a Cortana e não o Google Now, e eles mostram a integração nativa do sistema com o Skype para fazer ligações de áudio e vídeo, mostram o app nativo da câmera operando com a tecnologia Hyperlapse de captura de vídeo da Microsoft, e eles apresentam alguns recursos legais, como por exemplo a adição do OneNote na tela que aparece durante uma chamada telefônica, o que facilita a anotação de mensagens e notas durante uma chamada, inclusive já associa essas informações ao contato que está do outro lado da linha. De acordo com a Cyanogen, eles vão começar a distribuir essa atualização do Cyanogen OS integrado com os apps da Microsoft no mês que vem, e eles aproveitaram essa oportunidade de ontem para anunciar uma atualização da plataforma deles, que vai oferecer APIs que vão permitir que os desenvolvedores integrem os aplicativos deles de forma nativa no Android modificado que eles distribuem. E por último, ontem a Fortune publicou uma entrevista com o Tim Cook feita no dia 12 de fevereiro, e por isso antes de toda essa briga com o FBI. Aliás, é até engraçado, eles avisam no começo e no fim da matéria, que ela foi feita antes da treta toda, pro pessoal não achar que eles foram omissos, já que não tem nada sobre privacidade ali. Nessa entrevista eles falam a respeito dos rumores do carro da Apple e sobre o novo prédio da empresa que tá ficando pronto lá em Cupertino. Sobre o carro, o Tim Cook jogou uma espécie de balde de água fria no assunto e deu a entender que a Apple só tá espiando o mercado, assim como eles já fizeram com vários outros mercados, e que isso não significa de forma alguma que eles estejam comprometidos a fazer um automóvel. Ele dá a entender que o dinheiro que eles já gastaram com esse projeto não significa que eles estejam comprometidos com ele, mas ele afirma que caso a Apple resolvesse mesmo fazer um carro, ela não ia fabricar todas as peças, mas sim faria parcerias com fabricantes de peças e fornecedores de mão de obra, a exemplo do que eles já fazem com iPhones, lá que eles fazem lá com a Foxconn, Pegatron e assim por diante. O Tim Cook disse que sabe que esse não é o padrão do mercado, que a GM, Ford e Volkswagen, por exemplo, fazem o carro do começo ao fim, mas que ele acha que esse poderia ser um caminho interessante e que ele poderia funcionar tão bem quanto ele já funciona no mundo dos eletrônicos. Já em relação ao prédio novo da Apple, ele disse que quer começar o processo de mudança no início do ano que vem e comentou que vem conversando com a família do Steve Jobs para prestar uma homenagem para ele com o nome oficial do prédio. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, não deixe de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube, acompanhe nossa cobertura da MWC e eu volto amanhã de manhã. Falou!